A Rússia, no século XIX, ainda organizava-se sobre as bases feudais. As terras eram da nobreza, mas a maioria da população era composta por camponeses. Nas grandes cidades do Império, o proletariado, vivendo em condições precárias, tendia a apoiar os primeiros movimentos contra o governo. Os principais líderes revolucionários foram os anarquistas. O governo russo censurava os jornais, escolas e tribunais, e o Partido Social Democrata Russo se organizava clandestinamente. Eles se baseavam-se nas ideias de Friedrich Engels e Karl Marx. Neste novo sistema, os trabalhadores produziriam apenas para garantir suas necessidades materiais e a ausência do lucro privado garantia a igualdade social. Em 1905, a Rússia foi derrotada pelo Japão na guerra pelo controle da Coreia, e a crise econômica se agravou. E desde então, inúmeras greves e manifestações se fortaleceram contra o regime. O governo reprimiu esses movimentos com os soldados da Guarda Especial Dick César. Num domingo de janeiro de 1905, trabalhadores de São Petersburgo, então a capital do Império Russo, organizaram uma manifestação para entregar um documento a Nicolau II, onde exigia as melhorias de condições de vida, trabalho e salário. Uma multidão de 200.000 pessoas, entre elas crianças e mulheres, dirigiu-se ao Palácio de Inverno. As tropas do governo receberam os manifestantes a tiros. Este massacre foi conhecido como Domingo Sangrento e que provocou conflitos em toda a Rússia. E Nicolau II criou o Duma, espécie de parlamento para diminuir as tensões sociais no país. Porém, os movimentos continuaram mais fortes. Dois grupos políticos faziam oposição ao regime absolutista, os liberais e os sociais-democratas. O Partido Social Democrata estava dividido em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. O fim do cesarismo. No primeiro dia de fevereiro, houve uma manifestação de mulheres em Petrograd, à qual se juntaram os operários. No dia seguinte, a greve e a manifestação se ampliaram. Em 26 de fevereiro, durante gritos de ordem, começaram os conflitos entre as tropas do governo e a população. Porém, no determinado momento, os soldados que tinham recebido a ordem de atirar os manifestantes se rebelaram e se juntaram aos trabalhadores. O governo não tinha mais nenhum apoio, o Palácio de Inverno foi invadido pela multidão, e a bandeira do Império foi substituída por um pano vermelho. Era o fim do absolutismo. Revolução de Outubro. Em 25 de outubro de 1917, a insatisfação popular estourou em Petrograd. Parte dos militares e marinheiros se juntaram aos guardas vermelhos. De início, o movimento liderado por Lenin contou com a participação de Leon Trotsky e Joseph Stalin. O partido chamado de bolchevista agora se chamava Partido Comunista. O novo governo, presidido por Lenin, assumiu o poder dia 7 de novembro de 1917 e adotou uma série de reformas baseadas no marxismo executada pela ditadura dos sovietes. NEP. Para enfrentar a crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, o governo de Lenin instituiu em 1921 um plano para reativar a economia russa. A NEP, nova política econômica, permitiu aos camponeses vender as colheitas no mercado interno, incentivou a formação de pequenas indústrias e permitiu que os capitais estrangeiros entrassem no país em forma de empréstimos. Com a morte de Lenin, em 1924, o poder da União Soviética foi disputado por Stalin e Trotsky, que divergiram quanto ao destino do socialismo soviético. Para Trotsky, era preciso difundir imediatamente a revolução por todo o mundo, enquanto Stalin defendia a consolidação do socialismo na União Soviética, para depois expandi-lo.
Stalin foi vitorioso e mais tarde, em 1929, Trotsky foi expulso do país. Na consolidação do socialismo na URSS, Stalin levou a cabo um programa de socialização total da economia, os chamados planos quinquenais, que vieram substituir a NEP. Promoveram a rápida industrialização do país, além de modernizarem a agricultura. As áreas rurais foram coletivizadas, sendo para isso criadas as fazendas estatais. Assim, em menos de 30 anos, o socialismo fez da União Soviética uma das principais potências mundiais em termos econômicos e militares, sem se descuidar da questão social, promovendo reformas que melhoram as condições de vida da maioria da população soviética. Politicamente, no entanto, o governo stalinista foi marcado pela extrema centralização exercido pelos poderosos burocratas da administração pública, sob controle do Partido Comunista. A oposição ao regime stalinista foi violentamente reprimida por prisões e execuções. Por outro lado, o crescimento e poderio soviético consagra-se durante e após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória sobre a Alemanha. Em 1945, Stalin estendeu seu domínio soviético a diversas nações do leste europeu.